Ora, muito bom dia, sejam bem-vindos ao segundo dia do Ideia Up, o programa que pretende visar a ideia, como se pega numa ideia e se pode levar até a uma startup. Ontem falámos aliás do futuro da saúde, das jornadas das startups e também da OutSystems, de startup a unicórnio. Agora vamos começar já com uma mesa redonda, com ilustres. Eu diria que é um pouco... posso dizer que é um bocado a Liga dos Campeões das startups, não é? Eu acho que sim. Então, da Startup Lisboa temos Miguel Fontes, da Startup Braga temos Luís Rodrigues, da Startup Portugal António Dias Martins, do Instituto Pedro Nunes Paulo Santos, e a moderar esta mesa Startups como ser diferenciador temos da Agência Nacional de Inovação João Borga. Meus senhores, podem começar. Bom dia a todos, em casa e aqui aos presentes, obrigado por estarem connosco hoje de manhã. Eu penso que, para quem não conhece quem está sentado neste painel, temos talvez as pessoas que operam os maiores ecossistemas, ou todas as pessoas que operam os grandes ecossistemas em Portugal. Este é um painel de luxo e vamos hoje em dia falar daquilo que são as melhores práticas e aquilo que eles têm de tentar tirar um pouco daquilo que eles têm de experiência na seleção de startups, no seu apoio e também na construção das comunidades que os apoiam. Eu, em primeiro lugar, gostaria de perguntar ao Miguel, por exemplo, como é que vocês olham para o que é uma ideia de valor e como é que se analisa aquilo que é uma startup que possa desromper ou criar valor para os seus fundadores? Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos, aqui aos meus caríssimos colegas de painel, a quem nos chega lá em casa, e obrigado pelo convite. Isso é uma pergunta sempre simples de formular, mas mais difícil de responder. E eu costumo dizer duas coisas sobre isso. Uma é que, na maior parte das vezes, o valor da ideia, sem lhe querer retirar esse valor, sendo importante, está longe de ser o mais importante. O mais importante, como nós costumamos dizer, é a execução, porque ideias, costumamos dizer, todos conseguimos ter, todos conseguimos olhar para uma oportunidade no mercado, na sociedade, e perceber que há ali um problema que não está suficientemente bem resolvido. Mas a verdade é que depois sabemos, de experiência feita, que a execução é que vai fazer a diferença de um projeto ser bem ou mal sucedido. Agora, é evidente que ser capaz de identificar um problema real e ter forma de o tentar concretizar da sua solução é meio caminho andado. E, portanto, eu costumo dizer que uma forma boa de perceber se estamos perante uma boa ideia, um bom projeto, é perceber qual é o problema que se propõe resolver. Se for um problema que todos partilhamos, e porque a dimensão no mundo das startups, como sabemos, é muito importante, tem a ver com a dimensão do mercado potencial a que depois aquela solução se pode dirigir. Se o problema, dizia, for muito relevante e muito grande, já é um primeiro princípio. O segundo, obviamente, é como é que os outros estão a tentar resolver aquele problema. Às vezes é só uma inovação mais incremental, não é totalmente disruptiva, é trazer mais eficiência no processo, parece assim um bocadinho abstrato, mas tentar tornar isto um bocadinho mais concreto. Há outros momentos em que é mesmo, de facto, ser capaz de mudar paradigmas inteiros. Pronto. E aí é mais difícil, vamos ser justos, de perceber, porque normalmente só os próprios é que têm, se calhar, essa intuição e essa capacidade de visão de perceberem que aquilo que estão a fazer pode ter esse poder disruptivo. Mas é isto. Obrigado, Miguel. Paulo, 20 anos de casa, um fundador do IPR, uma das grandes casas de transferência de tecnologia a nível nacional, passaram de muitos projetos que se tornaram grandes empresas a nível nacional. O que é a equipa ideal? Se tivesses que meter dentro de um caldeirão os elementos, como é que se chegava àquela equipa que te parece que vai ter sucesso à partida? Bom dia a todos. Bom dia, João. Bom dia, meus colegas lá em casa. Refere-se à equipa fundadores, claro, de fundadores de empresas, não é? Bom, eu acho que, quer dizer, a equipa ideal é aquela que tem a motivação suficiente para fazer o sacrifício que é preciso fazer para lá chegar, que tem a visão comum
e que tem características, skills, digamos, competências suficientemente complementares que permitam cobrir o maior espectro de necessidades de construção da startup. Portanto, mas a motivação e aquele brilho nos olhos, aquele spark, não é? aquela chama, aquela força que vem de dentro é fundamental. Dizer, e com um fundador... E é preciso que ela seja partilhada, não é? Por aquele núcleo inicial de Qual é que é o número? Quantos é que te parecem, a ti da tua experiência, que é um número acertado para arrancar? 2, 3, enfim, acho que não há um número ideal. Na minha experiência, quando são demasiado numerosos, às vezes aparecem nos projetos com 5, 6 pessoas, e em que, então, no meu contexto, que é muito o contexto de spin-off académico, em que aparece bom, eu vou ser o promotor, eu é que estou, enfim, na cabeça do touro, sim, mas depois há o meu colega que está a acabar o doutoramento e ele vai dar uma ajuda aqui nos tempos livres. Há outro que, entretanto, está a fazer uma bolsa e está a trabalhar, mas também vai ajudar. Portanto, quando começam com essa história do que vai ajudar e vai sempre que possível, já sei que é meio caminho andado para correr mal, porque mais tarde começam as cobranças, não é? Se corre bem, porque quem teve o mérito fui eu, porque eu é que estive ali todos os dias e o outro está a beneficiar de uma coisa que realmente não contribuiu o suficiente. Se corre mal é porque eu estive sozinho e os outros não ajudaram. Já vi isso acontecer várias vezes. Sim. Portanto, Luís, bem-vindo de Braga, grande viagem, imagino. Quais é que te parecem que são os diferenciadores essenciais? Por onde é que os empreendedores têm que olhar para garantir que a startup deles, num mercado tão competitivo como o de hoje em dia, em que nós, se olharmos bem, se procurarmos, temos ofertas por quase tudo, o que é que eles têm mesmo que olhar antes de saírem do armário? Certo. Obrigado, João, e obrigado também pelo convite. Tenho muito gosto em estar aqui tão bem acompanhado neste painel. Eu penso que, vamos lá ver, acho que é fundamental cada vez mais os empreendedores olharem para o impacto e a capacidade transformadora que as suas ideias, que os seus projetos podem ter na sociedade, nas comunidades que os rodeiam, mais do que, ou para além de olharem para o potencial de escalabilidade, de crescimento, da replicabilidade dos seus modelos de negócio, olharem também para o impacto que a sua ideia irá ter. Em termos de, e disseste, João, em termos de características de diferenciação, eu penso que nós olhamos muito, e falando do caso da Startup Tag, olhamos muito para o critério da tecnologia. Portanto, a base tecnológica de uma ideia, para nós, é uma condição fundamental para entendermos esse projeto como inovador, como disruptivo e como tendo também um potencial de crescimento muito maior. Depois, naturalmente, aquilo que também já o Miguel, já o Paulo referiram aqui, a questão da equipa, as ideias são fundamentalmente as equipas que estão por detrás delas. Portanto, o grau de diferenciação muitas das vezes também passa pela própria multidisciplinariedade das equipas que dão corpo a estes projetos. Não é? Portanto, quando não querendo contrariar aquilo que o Paulo estava aqui a dizer. Contraria, por favor, contraria. Da questão da dimensão exagerada por vezes, ou de derivar algum risco das equipas muito grandes. Eu diria que também as equipas muito curtas podem ter um risco também diferente. Portanto, a virtude está no meio, não é? Possivelmente. E eu diria que mais do que isso, a virtude estará também na dedicação e na exclusividade com que os promotores, com que os empreendedores estão dedicados a esse projeto. Porque muitas das vezes temos uma excelente ideia, temos um mercado muito bem identificado, aquela questão que o Miguel falava, uma ideia pode estar muito bem, a oportunidade de uma ideia pode estar muito bem identificada, mas depois, se as pessoas não estão exclusivamente dedicadas, se não têm a multidisciplinaridade dentro da equipa, provavelmente aquele tempo, aquele time to market que deve ser o mais curto possível, e todo aquele processo de iteração e de validação e de testagem do seu próprio modelo de negócio acaba por ser ultrapassado por outras soluções que, entretanto, viram a mesma oportunidade ou até viram a oportunidade com uma dimensão mais abrangente e tornam rapidamente aquele timing de chegada ao mercado obsoleto. Força, claro, então. Não quero contrariar o Luís. Foi uma conversa. Mas quando eu digo,
Portanto, equipas demasiado grandes, Sim. ou demasiado alargadas, podem complicar. É verdade, porque, enfim, são Experiência. quantas mais pessoas, Experiência. mais opiniões. Certo. Mas queria referir que a questão da exclusividade é de facto, no mundo ideal, todos os Sim. empreendedores trabalhariam em exclusivo Sim. nas suas startups, mas há um pequeno problema. Né? Eu lembro um velho amigo, um decano do empreendedorismo em Portugal, o Vasco Varela, disse-me uma vez, isto do empreendedorismo é tudo muito bonito, mas a única chatice é que o empreendedor tem que comer, vestir e calçar. E às vezes não dá para comer, vestir e calçar ficando exclusivamente na empresa. Né? Certo. Portanto, e é preciso, portanto, entre o mau modelo e o ótimo, é preciso encontrar o possível. E o empreendedor muitas vezes tem que ser criativo e é incontornável ter que ter alguma outra atividade paralela. Mas aqueles que conseguem conjugar estas situações e ultrapassá-las, normalmente são pessoas muito diferenciadas, né? São pessoas com uma capacidade de trabalho e com uma motivação extraordinária, e depois o resultado acaba por aparecer. Né? Mas também é verdade que há muitas empresas que se ficam pelo caminho com um potencial enorme, porque, enfim, não foram dadas as condições. Falando de condições e observando que as startups não são uma bolha, não vivem em si só, e que os ecossistemas também vivem de apoios e de medidas. António, podes levantar-nos um bocadinho daquilo que é o véu, do novo ciclo, daquilo que vamos encontrar nos próximos tempos e como é que nós vamos reenergizar todo este ecossistema no pós-Covid? Obrigado, João. Queria agradecer à Glint pela iniciativa e pelo convite e agradecer aos meus colegas de painel. É um prazer estar aqui convosco. De facto, a Startup Portugal entrou agora num novo ciclo e, portanto, eu diria que a Startup Portugal deixou de ser uma startup e, portanto, depois de um excelente percurso de afirmação da sua utilidade e da sua validade e de colocar o empreendedorismo e as startups nas prioridades, digamos, da economia e dos stakeholders na área empresarial em Portugal, há necessidade de evoluir para uma nova fase, há novos recursos, há oportunidade de fazer mais e desenvolver, de facto, um conjunto de iniciativas que nos permitam ir ao encontro das necessidades atuais e prementes do ecossistema. E, portanto, se numa fase inicial se tratava de pôr as startups no mapa e de fazer com que todas as entidades do ecossistema pensassem em startups em vez de pensarem só em PMEs, ou em médias empresas, ou em empresas com outra dimensão, neste momento eu penso que a prioridade é redinamizar, tornar o fluxo de incentivos, de subsídios que aí vêm, de valores que vamos ter à nossa disposição para implementar, torná-los verdadeiramente úteis e vantajosos para a utilização dos nossos empreendedores e das nossas startups e fazê-lo de uma forma eficiente e que de facto faça a diferença. Queremos também utilizar da melhor forma uma colaboração já histórica que existe com as incubadoras e as aceleradoras. Queremos transformar a rede nacional de incubadoras e de aceleradoras em algo que tenha novos objetivos e que tenha de facto utilidade numa coordenação e numa articulação central com a Startup Portugal, porque esse também é o papel da Startup Portugal, e queremos pôr de facto esta rede que tem muito capilar, está muito presente no terreno, que nos consegue fazer chegar a todas as ideias, a todos os empreendedores, a todas as universidades, a todos os operadores locais, que são verdadeiramente os fazedores de diferença e os que de facto podem contribuir para novos projetos válidos e futuros unicórnios, e queremos aproximá-los todos, digamos, da centralidade, do investimento central, dos operadores que estão mais nas grandes cidades ou das verbas e dos fundos que vêm da União Europeia
e, portanto, a Rede Nacional de Incubadores e Aceleradores é absolutamente central e importante neste desafio. Portanto, esta articulação e esta proximidade eu quero que seja, de facto, uma prioridade nos próximos tempos. E pronto, quer dizer, nós vamos ter verbas, de facto, à disposição, algumas temáticas, outras mais generalistas, verbas dedicadas às startups para investimento no digital e no verde, verbas destinadas concretamente a reforçar a própria estrutura da Startup Portugal e as suas iniciativas próprias. Eu vou querer trabalhar convosco e com as restantes incubadoras e com os restantes operadores, digamos, neste sistema para o fazer. E, portanto, é com muito entusiasmo que eu entro recentemente na equipa da Startup Portugal e que começo a trabalhar mais diretamente com todos vós para dar corpo a este novo ciclo da Startup Portugal. Obrigado, António. E obrigado também pelas amáveis palavras. Uma pergunta para vocês dois, pegando aqui numa coisa que o António disse, talvez para vocês os dois. Nós temos um ecossistema que efetivamente funciona a duas velocidades, em muitos sentidos, e se calhar em vários eixos. Mas quais é que são as principais diferenças que vocês sentem, e peço ao Miguel que fale primeiro e ao Paulo que fale depois, entre a entrada do mercado das startups do Norte e das startups do Sul, ou da Grande Lisboa? Eu vou-te ser sincero, eu acho que o ecossistema caracteriza-se por diversidade, mas não acho que esse seja propriamente um eixo de diferenciação. Eu, pelo menos, não o reconheço, não o sinto. Acho que há outros, e há outros historicamente mais visíveis. Por exemplo, o IPN é mais antigo, provavelmente não, é factual. O IPN tem um papel muito relevante na promoção de um determinado tipo de empreendedorismo desde sempre, que tem muito a ver com o meio académico, a transferência de ciência e tecnologia para o negócio. É, se calhar, ou seguramente a entidade em Portugal tem mais know-how acumulado a fazer isso ao longo de anos. A Startup Lisboa, quando nasce, por exemplo, nasce com uma proposta de valor bastante diferente. Nasce precisamente para dar a possibilidade, pela primeira vez talvez, a um conjunto de empreendedores que não tinham esta ligação próxima, umbilical, à universidade, aos centros de saber e de investigação, de poderem também empreender. E aí, por exemplo, acho que há claramente uma diferenciação que tem a ver com esta história entre quem vem do meio mais académico, o próprio conceito. Por exemplo, o spin-off é um conceito cotidiano para... Isso também é uma questão regional, não é? A nascerem no norte e no centro do país. Era isto que querias que eu dissesse. Não queria. Então, que há aqui uma questão eu sou moderador. Eu não acho, porque eu ia puxar o Luís à conversa. Por exemplo, sim, a entidade claramente que nós identificamos mais próxima do ponto de vista do modelo, com que sentimos mais parecenças no modo de funcionamento, por exemplo, é com a Startup Braga. E, portanto, por isso é que eu digo que acho que não tem muito a ver com a questão regional, tem a ver com há expressões diferentes do empreendedorismo. Depois há outra coisa, que não sei se vais querer entrar nessa conversa ou não, e se é interessante para quem nos está a ouvir. Que é interessante, eu acho que é importante, eu sou muito nestas coisas de procurar ser pedagógico, e acho que quem nos ouve, a certa altura nós partimos sempre de pressupostos que já toda a gente sabe um conjunto de temas e às vezes não é verdade, nomeadamente o que é isto que diferencia uma startup, por exemplo, de uma PME. Sim. Eu acho que é importante perceber-se, porque depois há, por exemplo, muitas outras expressões de empreendedorismo que são muito relevantes, estão a criar riqueza, a criar emprego, a criar impacto nas comunidades, mas não são startups. E perguntar-me-ás ou perguntar-lhe então onde é que está a diferença? Eu acho que é importante que nós exploremos essa diferença. E a diferença tem a ver, eu costumo dar este exemplo, se eu amanhã criar aqui, nós estamos na Quinta da Beloura, Concelho de Sintra, criar aqui uma pastelaria, um cabeleireiro, uma sapataria, eu estou a ser empreendedor, estou a criar uma empresa, estou a criar um novo negócio, obviamente, mas não é uma startup. Porquê? Porque se afasta daquilo que são ingredientes essenciais, que têm a ver com a questão da escalabilidade, da incorporação de tecnologia, de ter uma proposta de valor altamente inovadora. Outra coisa depois é se consegue, ou seja, não me interpretem mal, não é as startups, aliás, sabemos-lo por experiência de todos, que é ao contrário, porque quanto mais inovadores, mais arriscam, mais a probabilidade de falharem é maior por definição. Tem a ver com, pelo menos quando nascem já com este ADN de querem ter uma proposta de valor global. E isso é importante perceber que nem todas as entidades podem, nem estão vocacionadas para lidar com este tipo de empreendedores, porque
nós não criamos um ecossistema onde queremos. E aí depois não quero agora monopolizar a resposta, podemos voltar a esse tema, que é quais são os ingredientes necessários para que um ecossistema de empreendedorismo, este que estamos a falar de startups, possa florescer. Agora, é da diversidade que eu acho que ganhamos todos, e isso, a diversidade, eu acho que é sempre um valor que gera valor, se me permitem a redundância. Mas Paulo, força. Paulo. Eu acrescentava Sim, só, força. desculpa me interromper, e salientava a importância do que o Miguel acabou de referir, nomeadamente no que diz respeito à distinção entre uma startup e as PMEs e as outras empresas. Uma startup é uma PME também, mas é uma PME Sim, especial. É uma pequena, especial. exatamente, mas especial. E nós queremos trabalhar em conjunto convosco nesse aspecto, porque enquanto nós não tivermos uma definição concreta de startup, que seja coerente e que seja facilmente aplicável e que nos permita, se calhar, não precisamos de inventar a roda e utilizamos exemplos que no estrangeiro e que em outros países já foram desenvolvidos e que nos podem servir de orientação. Mas enquanto não tivermos essa definição clara e for de utilização prática e demonstrável até internamente para o nosso governo, em sede de negociação de medidas orçamentais, de encaminhamento de apoios e etc., nós não vamos conseguir ter verdadeiramente apoios medidos, mensuráveis, negociáveis nesses âmbitos dedicados especificamente às startups. E, portanto, um dos aspectos que é importante desenvolver, e eu quero empenhar-me nisso já nos próximos tempos, é de facto que o conceito de startup seja evidenciado, clarificado, estabilizado, até para depois, com base nele, podemos criar um conjunto de iniciativas, um conjunto de medidas mensuráveis que nos permitam, digamos, aferir qual o seu impacto e ir bater às portas certas para apresentarmos, comunicarmos e trazermos para as startups as vantagens que queremos trazer. E, portanto, esse aspecto é fundamental e, de facto, a minha opinião, enfim, sobre o que diferencia uma startup de uma PME passa genericamente pelos pontos que o Miguel referiu, acrescentava talvez, ou reforçava talvez a questão da diferenciação, a questão da inovação, a questão de uso ou não da tecnologia. Aqui há um bocadinho de discussão à volta de se devemos ou não utilizar a tecnologia como requisito para a definição de startup. É um assunto que é discutível e há diferentes modelos, mas de facto tem que ser uma empresa que aborde um problema de uma forma distinta, inovadora, diferenciadora e que permita de uma forma muito rápida atingir mercados para além da região, para além do país até, posicionar-se em mercados de outra dimensão, de maneira a que possa ter uma capacidade grande de crescer. E, portanto, são aspectos fundamentais. A escalabilidade, a capacidade de crescer e a internacionalização. Portanto, normalmente uma startup nasce para o mundo, não nasce para... Mas há aqui uma questão temporal, não é? Mas nós não podemos ter startups com 20 anos ou com 25 anos de Mas já criámos outros conceitos, o scale-up e portanto, há que também ter em conta o fator tempo, mas são tudo elementos. Mas eu volto. Mas eu gostava de voltar à primeira questão. Eu queria te perguntar, só para complementar. Nós ouvimos o Miguel de Lisboa dizer que não há diferenças para o resto do país, mas eu gostava de ouvir o Paulo de Coimbra. Eu gostava de ouvir o Paulo. Há diferenças, não vi era uma diferença propriamente sul-norte de querer arrumar assim, foi isso que eu disse. Agora há diferenças, claramente. Eu concordar com o Miguel, acho que não vejo propriamente uma diferença sul-norte, se quiseres até vejo mais uma diferença interior-litoral. Ok. Não sei, há aqui vários aspectos que influenciam as dinâmicas de criação de startups, as oportunidades. Naturalmente, numa grande metrópole como Lisboa, cosmopolita, quer dizer, o conjunto de oportunidades que surgem, até pela grande diversidade multicultural de pessoas que aqui habitam, e, enfim, temos 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio na área metropolitana. Então, há uma densidade que faz com que um certo tipo de empresas... Massa crítica. A chamada massa crítica, que faz com que um certo tipo de empresas surjam de forma mais... e possam vingar no mercado local de uma forma mais rápida e depois, a partir daí, projetar-se para o mundo. No nosso caso, de facto, a nossa matriz em Coimbra, mas Aveiro também tem perseguido um bocadinho essa matriz, a própria Beira Interior, enfim, nas pequenas, médias cidades que têm uma forte componente universitária, o ênfase foi colocado na questão dos spin-offs académicos e da transferência de tecnologia. É essa a matriz do IPN é essa, portanto, nascemos para promover a transferência de tecnologia, a inovação, a criação de startups,
de base tecnológica, principalmente oriundas da Universidade e do Politécnico. Mas há um outro aspecto que eu gostaria de relevar por causa desta questão interior-litoral, zonas Objetivo 1 versus zonas Objetivo 2. Objetivo 2, que é, por exemplo, a questão do acesso aos fundos comunitários é relevante, não é? Certo. Na fase inicial de startups de base tecnológica, em que tens que investir fortemente na criação de um ativo intelectual, propriedade intelectual, investigação e desenvolvimento, naquela fase inicial, estares numa região onde é possível aceder a fundos comunitários com um bocadinho mais de facilidade, digamos assim, é um fator relevante. É um fator relevante. Mas o país é tão pequeno que, quer dizer, nós hoje há um fenómeno que é o da co-incubação. Sim. Sim. Nós temos várias empresas que têm um polo no IPN. São partilhadas polo, entre vós, que eu sei. São partilhadas entre nós, exatamente. Entre os três, eu até diria. Exatamente. Acontecem situações dessas, portanto... Luís, sim, permite, mas vou-te deixar o repto primeiro antes de continuarmos. Nós estamos a perceber que há diferentes abordagens pelas incubadoras e as pessoas estão-nos a ouvir falar destas diferenças, destas coisas de uma forma muito superficial, mas o objetivo era passar que lhes pudéssemos ajudar nisto. E se nos puderes clarificar um pouco o tema, que é, há incubadoras diferentes, com temáticas diferentes. Qual é que é a importância de escolher a incubadora certa? Como é que se deve escolher a incubadora certa? E quão importante é estar à beira da minha casa ou ser do meu setor? Fala-nos um pouco daquilo que é a tua percepção de como é que um empreendedor deve escolher uma incubadora. Esta questão, João, e obrigado, cruza muito, na verdade, com o anterior, porque pegando apenas um bocadinho nas intervenções anteriores do Miguel e do Paulo, há aqui uma questão que é olharmos para os ecossistemas, sendo eles regionais ou sendo eles globais. Eu acho que hoje em dia nós enquanto responsáveis por aceleradoras, incubadoras, temos a responsabilidade de afirmar cada um dos nossos ecossistemas, se assim podemos chamar, como ecossistemas globais, e não olhando numa lógica, se quisermos, regional, e falando ou trazendo aqui uma perspectiva mais a norte, pelo menos deste painel. Sou muito contrário aos discursos regionalistas e acho, acima de tudo, que depois, entroncando aqui também na tua segunda questão, as aceleradoras e as incubadoras têm que se afirmar fundamentalmente, parece-me a mim, pela sua diferenciação, não é? Portanto, a sua proposta de valor deve ser diferenciada em função daquilo que são as suas áreas de especialização, em função daquilo que são os clusters de inovação no seu território. Portanto, a Startup Praga nasce em 2014 com uma definição ou com uma verticalização em 3 grandes áreas estruturantes, desde logo a economia digital e a região, e Braga tinha desde há muitos anos, desde talvez final da década de 80, início da década de 90, um caminho muito interessante a ser traçado na área das tecnologias de informação, com o aparecimento de algumas empresas de referência na área dos softwares de gestão e por aí fora. Portanto, essa escolha parece-me a mim seria desde logo óbvia também pela mão de obra qualificada, pelos cursos qualificados que todos os anos, num número significativo, olhando até à escala da própria região, que fundamentalmente dentro das instituições de ensino superior a Universidade do Minho proporciona, com cursos de referência na área dos sistemas de informação, das ciências da computação, e depois ainda na nanotecnologia e nas tecnologias para a saúde. A nanotecnologia também, numa escolha mais ou menos óbvia, por todo o investimento infraestrutural com o INL, com o Instituto Ibérico de Nanotecnologia, hoje em dia um projeto mais do que conseguido, com cerca de 500 investigadores, de mais de 60 nacionalidades, com imensos projetos estruturantes. Ainda agora recebemos, esta semana, uma notícia extraordinária da seleção da Ruby Nanomed como uma das 65 startups aprovadas no âmbito do IC Accelerator, e enquanto spin-off do INL também, e enquanto startup também tem vindo a ser apoiada aqui pela Startup Praga. Portanto, replicando de alguma forma também um conjunto de boas práticas ou em bom tempo se fez também, na minha opinião, o benchmarking relativamente a outras referências do ecossistema, desde a Startup Pro, desde o IPN e outras. Portanto, estes processos eu diria que
são fundamentais de apoio à transferência de tecnologia, os processos de interligação de diferentes stakeholders e proporcionar aos empreendedores que tipicamente podem não ter, aquilo que o Miguel falava há pouco, podem não ter uma relação tão direta e tão óbvia com os centros de conhecimento, sejam eles universidades ou centros de investigação, e proporcionar-lhes esse acesso à validação científica, à validação tecnológica. Portanto, eu diria que, recuperando a tua questão, e sem me perder muito, salientaria aqui a necessidade de especialização. Não diria que é uma condição, não diria que todas as incubadoras ou aceleradoras têm que assumir como objetivo esta especialização ou esta verticalização. No nosso caso, entendemos que devíamos fazer. Hoje em dia, olhando não apenas para estes três, mas também, até por força das circunstâncias, alargando um bocadinho também a área da biotecnologia, ainda que também já estivesse interligada, muitas das vezes, seja na área da saúde, seja na área da nanotecnologia, mas essa, no fundo, é a nossa proposta de valor diferenciada. Colocando-me no papel do empreendedor, eu diria que a escolha tem que ser muito mais relacionada com a proposta de valor de cada uma das aceleradoras e incubadoras, e muito menos com a sua área, a sua área geográfica ou onde vivem, ou onde estudaram, se quisermos. Claramente que, olhando para esta questão, um empreendedor, vamos admitir, se tem um projeto na área do turismo, ou na área da saúde, ou na área do digital, deve olhar para as aceleradoras, o que é que lhe oferecem, que tipo de stakeholders ou que tipo de ecossistema é que gravita ali à volta daquela aceleradora, daquela incubadora, e perceber que tipo de proposta de valor é que pode aportar. Muitas das vezes recebemos contactos de startups que têm um projeto que necessita de validação em ambiente laboratorial num instituto de nanotecnologia e, sendo de uma geografia até relativamente distante, acabam por nos contactar, tal como também não devemos, enquanto startup paga, inibir-nos de fazer essas referências dizendo, não, claramente para este tipo de abordagem, e fazemos, vocês devem contactar um IPM, devem contactar uma startup de Lisboa, porque é aí nesta complementaridade, e aquilo que dizias também, não é por acaso que muitas das vezes temos startups que são co-incubadas, aqui nasce também uma grande mais-valia do nosso ecossistema, aquilo que cada um dos nossos ecossistemas consegue oferecer e consegue enriquecer o processo de desenvolvimento de cada um desses projetos. Deixas-me só pegar numa coisa que o Luís estava a dizer, porque acho que é importante que quem também nos ouve perceba isto, que é a questão da especialização é relevante por uma questão que é talvez a palavra, pelo menos para mim e para nós na Startup Lisboa, que nós mais valorizamos, que é a palavra comunidade. Ou seja, a proposta de valor, muita gente julga que uma incubadora é apenas facultar um espaço de escritório, ter um teto onde trabalhar, um conjunto de serviços partilhados, sem querer retirar valor a essa componente mais funcional, mas não é aí claramente que está a proposta de valor, julgo eu, de uma incubadora. Pelo menos nós na Startup Lisboa procuramos diferenciar-nos por aí e dizer que a proposta de valor tem a ver precisamente com esta capacidade de gerarmos a comunidade certa. Portanto, a Startup Lisboa, quando nasce, é mais ou menos generalista, nem podia ser outra coisa, porque o ecossistema estava a começar e, portanto, era um luxo permitir-se uma hipersegmentação, mas organicamente, sem ter sido propriamente uma decisão, eu diria, estratégica de ninguém, isso começa a acontecer porque as tais comunidades começam a criar-se. Eu dou-vos dois exemplos. Nasceram na Startup Lisboa startups hoje chamadas de impacto social. Entretanto, a Casa do Impacto surge como projeto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do qual nós também somos parceiros, e um projeto como a Academia de Código, como a SPIC, para dar apenas uns exemplos, que estavam na Startup Lisboa, naturalmente encontraram ali a sua casa, porque era onde fazia sentido criar essa comunidade e serem parte ativa. Ou no mundo das fintechs. De repente há uma associação portuguesa de fintechs, há um projeto que surge em Lisboa, que é a Fintech House, e portanto todas as startups que nos batem à porta e que têm, digamos, esse ADN de se inscreverem nesta lógica de fintech, não é que estejam proibidas de estar na Startup Lisboa. Nós próprios é que dizemos, tem mais sentido por este valor comunidade, que procurem o tal ecossistema, ou seja, onde de facto vão ter mais interações com outros que se movimentam no mesmo tipo de ambientes. E isso é importante, eu acho, que se perceba, porque isto tem a ver com onde é que não está a proposta de valor. Tem a ver com pôr as startups a falarem com os mentores certos, e os mentores não são, obviamente, indiferenciados. Não é a mesma coisa ter mentores que se emergem do mundo das fintechs
fintech, para continuar no mesmo exemplo, ou do mundo da saúde. E, portanto, o que uns sabem, não sabem outros seguramente. E, por exemplo, para nós isso obriga-nos a termos uma pool de mentores muito diversificada, precisamente porque não temos esse eixo vertical definido. É o mesmo com a lista de parceiros estratégicos, com quem crias relações. É evidente que estás no mundo digital, tens essencialmente startups que vivem da nuvem, de software as a service. Tu precisas de ter parcerias com as Microsofts da vida, com a Amazon Web Service, com a Google, pronto, é óbvio. Ou pelo aquilo que ainda não falámos, que imagino que esteja também no teu guião, que é o mundo do investimento, que é obviamente a ligação que nós no ecossistema promovemos ao mundo do investimento de capital de risco, que é um mundo específico, porque lá está, é outro fator de diferenciação. Uma PME financia-se tradicionalmente pelos mecanismos que todos conhecemos, de ir a um banco, de pedir um empréstimo, com esta ou aquela modalidade. As startups não é assim que se financiam, podemos depois, se o moderador assim entender, falarmos disso, mas estava só a sublinhar este aspecto da comunidade, que acho que é muito importante para quem nos ouve perceber. Por isso é que nós podemos partilhar startups em co-incubação, porque não tem a ver com o sítio físico. Isso, aliás, se dúvidas houvesse, os últimos 2 anos tornaram ainda mais evidente o que já era evidente, que isso é mesmo só um sítio físico, porque estamos todos numa economia que felizmente permite neste aspecto que a questão geográfica se torne irrelevante a partir de onde é que a pessoa está a empreender. O importante é ter a comunidade, e essa pode construí-la independentemente da questão da fisicalidade onde é que está a trabalhar. Era só esta nota. Eu acrescentava só um ponto aqui que me parece relevante, que tem a ver com o facto de um empreendedor, quando escolhe o local onde vai desenvolver a sua atividade, tipicamente olha para 2 ou 3 aspectos e que lhe facilitam depois a vida e lhe facilitam o seu negócio. O talento, ou seja, onde é que ele vai... Disponibilidade de talento. Onde é que ele vai buscar as pessoas? Onde é que vai para trabalhar nas suas empresas? O mercado. Onde é que estão os seus clientes? Isto é, eu vou estar próximo dos clientes porque quero abordá-los de uma forma mais fácil. Ou então outros recursos tecnológicos, recursos naturais, enfim. Depende do setor, se é mais industrial, se é mais agroindústria, se é tecnologia, se é, enfim, digital, saúde, etc. E eu penso que as incubadoras e aceleradores devem seguir um bocado este mindset natural do empreendedor. E, portanto, enfim, especializarem-se onde faz sentido especializarem-se, porque há ali determinadas bolsas de talento, determinadas competências que estão realmente naquela localização, então faz sentido uma especialização, ou então porque há um conjunto de empresas, na Leiria, Marinha Grande, enfim, todos nós sabemos, esse cluster automóvel, os moldes, tudo mais. A inovação nesse lado faz todo o sentido dar origem a alguma especialização das incubadoras e enfim. Porque existe muito know-how local disponível. Porque existe muito know-how e é natural. Portanto, o driver disto, penso eu, é o negócio, é o mercado, é, digamos, o interesse do próprio empreendedor e da própria empresa. Sim, eu acho que a questão da especialização dá-se muito mais ao nível e é muito mais relevante ao nível das aceleradoras ou dos programas de aceleração, que aí vemos muitos, do que propriamente ao nível das incubadoras. Nós, por exemplo, no Pedro Nunes temos... A nossa incubadora é muito eclética, porque servimos toda a Universidade de Coimbra. Naturalmente, se eu vos mostrar o gráfico histórico de empresas incubadas, e já vão cerca de 400 desde 1995, portanto, vem que 40%, 50% são tecnologias de informação. TICs. Agora, as TICs são transversais e depois há TICs para a saúde, TICs para a educação, TICs para... Enfim, mas de facto depois temos programas de aceleração muito específicos. Temos, por exemplo, no âmbito da RIERC, da Rede de Incubadoras da Região Centro, temos apostado recentemente no turismo, portanto, no vertical turismo e tecnologias ao serviço do turismo. Nós, no Pedro Nunes, apostámos já há cerca de 7 anos, esta parte, no espaço, tecnologias espaciais, portanto, neste caso concreto, downstream, portanto, trazer tecnologias com origem no espaço para aplicação na Terra, para resolver problemas na Terra, e, portanto, as coisas vão evoluindo à medida que vamos detectando nós próprios as oportunidades. Nós próprios, incubadoras e aceleradoras, somos empreendedores no sentido em que vamos também tentando detectar quais são as oportunidades, os novos trends, as novas oportunidades de crescimento e talento para criar mais empresas, mais riqueza, mais inovação. Primeiro,
dizer, não vou deixar passar aquilo que o Luís disse. O Luís disseste que tens uma empresa que a semana passada entrou no AIC, no acelerador. Parabéns. É talvez dos programas que eu conheço Sim, mais Champions, difíceis é Champions das startups europeias. Portanto, acho que não deve passar sem referência. E isso tem de certeza muito trabalho da vossa parte no apoio e preparação dos empreendedores. Tanto quanto eu sei, o pitch é aquele momento de cristalização da candidatura e não é fácil, que está a um nível. Muitos parabéns. António, com toda esta transformação digital que nós assistimos, principalmente resultante da pandemia, demos um salto de 10 anos em 2 anos. Eu não sei, estes senhores dirão, e eles responder-te-ão a ver se é verdade ou não, mas nós vamos assistir com certeza a mais gente a estar em remote, a empresas que estão menos nos seus gabinetes. Como é que se consegue apoiar um ecossistema com estas dificuldades, com estas transformações? Porque os seus modelos de sustentação são muitas das vezes em metros quadrados. Como é que uma pessoa consegue dar a volta a uma coisa destas? Ou este é o caminho do futuro e temos que nos abraçar a uma mudança que aí vem? Eu acho que temos que nos habituar mesmo a esses novos tempos. Portanto, cada empresa, de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu modelo, vai adaptar-se e vai estabelecer o modelo de trabalho que melhor serve as suas necessidades. E, portanto, se há empresas que vão voltar ao modelo 100% físico, e porque isso é melhor e porque assim servem melhor os seus clientes e funcionam melhor, falo-ão. Há outras que conseguem adotar modelos híbridos e, portanto, em casa, remoto, em escritório também. E há ainda outras mais flexíveis que conseguem 100% remoto. Eu acho que não há aqui uma chave única para o sucesso de todos os casos relativamente a este tema da digitalização e do trabalho remoto. E nós temos que nos adaptar também a essas necessidades das empresas. Portanto, como é que nós conseguimos apoiar empresas que passaram a um modelo 100% remoto? Interagindo com elas da mesma forma. E levando investidores a conhecerem essas empresas, interagindo, digamos, com os players e os operadores que trazem funding para essas empresas, dando por adquirido que o seu modelo passou a ser remoto. Sendo certo que, se esse modelo não se provar como válido, há que aprender com o erro e mudá-lo e readaptá-lo. Mas o que nós tivemos que fazer nestes últimos tempos foi uma adaptação forçada e, digamos, num tempo recorde para essa forma de trabalhar. E muito mudámos com isso. Agora eu diria que se vai manter essa forma de trabalhar para os modelos de negócio que beneficiem com isso e vamos voltar a outros quando não for possível. E, portanto, Eu tenho uma opinião muito particular relativamente a isso. Particular, não sei se é assim tão particular, mas mais do que uma opinião, uma experiência. Portanto, nós no Pedro Nunes temos 5 edifícios, 3 deles dedicados à incubação e à aceleração. A incubação são os 4 primeiros anos, depois temos a parte da aceleração que é para as scale-ups e notamos uma diferença que é, neste universo completo temos cerca de 1.200 pessoas a trabalhar, ou tínhamos 1.200 pessoas a trabalhar diariamente. Com a pandemia, enfim, aquilo ficou deserto. Eu confesso-vos que era uma dor de alma. Eu tive sempre a trabalhar on-site, portanto, fiz muito pouco remote, e aquilo era uma dor de alma. Chegar ao IPN e ter tanta facilidade para estacionar. Portanto, essa era a parte boa, mas era até certo ponto era triste, deprimente ver aqueles corredores vazios. O bar, temos dois bares, cafetaria que serve 300 refeições por dia, vazios, tivemos que fechar um, enfim. E o que eu sinto agora é que o regresso está a acontecer, uma dinâmica agora a partir das últimas 2 semanas muito, muito forte, mas sinto que a dinâmica na incubadora é maior do que na aceleradora. Isto é, as empresas mais pequeninas têm mais necessidade. Quando o empreendedor, quando está a começar, que é ele e mais 2 ou 3, tem necessidade de se interrelacionar, de ter ligação, de estar connosco, com a equipa de gestão, de irmos almoçar, enfim, as empresas já com as scale-ups, aquelas empresas que temos na aceleradora, já têm 20, 30, 40 pessoas, algumas mais, já encontraram modelos, elas já caminham por si e já conseguem encontrar os tais modelos híbridos ou mais virtuais em que conseguem funcionar. Mas sinto essa diferença. Portanto, as mais pequenas, ao nível da incubação, sentem uma grande vontade de voltar a estar juntas e em contacto físico. Tenho uma pergunta para os 3, para cada um de vocês, porque é a mesma pergunta para os 3, portanto peço-vos que sejam
rápidos e sucintos, quase a disparar. Farfetch, Feedzai, Talkdesk, das vossas comunidades, não necessariamente das vossas incubadoras, nasceram ou foram os embriões de algumas daquelas que são os nossos unicórnios. Nós jogamos nitidamente em unicórnio per capita muito acima daquilo que é uma média europeia. Podem não estar com os seus números fiscais em Portugal, mas nasceram de cérebros das vossas regiões. Qual é que é a receita? Se calhar começo pelo Miguel. Qual é que é a receita para se montar um unicórnio? Eu não acredito que haja receitas para montar unicórnios, por isso é que são unicórnios. É quase mitológico, não é? De tão raros. E também não acho que, apesar de termos essa boa métrica, em Portugal, não acho que seja a medida justa nem certa para avaliar a vitalidade dos ecossistemas. Quer dizer, não faria depender se um ecossistema é vibrante ou não em função do número de unicórnios. Deixar essa nota. Dito isso, obviamente que é com indisfarçável orgulho que todos nós gostamos quando surge a notícia. Mais um unicórnio português, com certeza. Para quem possa não estar familiarizado, o unicórnio é basicamente uma empresa que tem um nível de avaliação superior a $1.000 milhões. Portanto, é qualquer coisa, como imaginarão, particularmente difícil. Sobretudo difícil em tempos muito curtos. E nessas que falaste, há histórias diferentes, não é? Nós temos a história do OutSystems, que é uma empresa que já tem 20 anos e que esteve, nas palavras dos próprios founders, mais do que uma vez à beira de poder falhar, precisamente porque o time to market foi de tal maneira visionário que chegaram ao mercado com uma solução de local antes do mercado a requerer e depois, entretanto, explodiu e conseguiram sobreviver até lá. Até temos uma outra, tão recente como a Talkdesk, que é ao contrário, identificaram um problema muito concreto e conseguiram, lá está, escalá-lo num tempo recorde, e hoje a Talkdesk tem que 7 anos, 6 anos, por aí, e fizeram um percurso absolutamente essencial, ou a Remote, Remote, não é? Que é o quinto, que tem o CTO português, o Marco, pronto. Eu acho que a receita, voltando à tua pergunta, é a mesma de sempre, é conseguir identificar um bom problema, captar o talento certo e específico para o resolver. Normalmente há aqui sempre a questão crítica, que é quem é que são as pessoas certas para endereçarem aquele problema, terem os links certos para chegar nomeadamente ao capital de risco. Isto não se faz sem investimento e, portanto, é preciso desde o início ter capacidade de usar os recursos financeiros para ir do ponto A ao ponto B, do ponto B ao ponto C, sempre numa trajetória muito rápida de crescimento, uma enorme ambição e uma visão clara desde o início de qual é o caminho. É do conjunto destes ingredientes que eu acho que se pode falar de uma receita. Agora, não há receita no sentido de sabermos, como quando estamos a cozinhar, quando é que são as gramas, a quantidade e qual é o momento em que misturamos uns com os outros. Só sabemos que tem a ver com estes ingredientes. Agora, a receita propriamente, acho que não existe. Se existisse, estaríamos todos, pelo menos, a investir. Ou pelo menos a investir naqueles que seriam os futuros unicórnios. Mas acho que vamos ter ainda boas notícias. Há outras empresas, eu conto-vos uma que está na Startup Lisboa desde sempre, que eu acho que seguramente há de alcançar esse estatuto em breve, que é a Define Crowd, a Daniela Braga, que tem tudo para poder também ser para chegar a esse clube e, portanto, é isso que diria. Miguel facilitou-me a claro, tarefa, então. só dizer, faço minhas as palavras dele. Ele disse tudo, praticamente, mas só para acrescentar, acho que nem só de unicórnios vive o mundo, acho que essa ideia é muito importante, até porque antes de unicórnios já há centauros e há póneis, né? Portanto, há toda uma... E um pónei tem uma avaliação de mais de 50 milhões, um centauro de 100 milhões, e isso também contam, e contam muito, quer dizer, então para uma dimensão, para a dimensão do mercado português, ter empresas que valem 100 milhões ou que valem mais de 50 milhões já é algo de muito significativo e, portanto, é isso. Miguel deixou-me sem palavras. Portanto, eu além de fazer minhas as palavras do Miguel e do Paulo, eu acrescentaria aqui só uma nota que toca um bocadinho naquilo que o Miguel falava há pouco do caso da OutSystems. E de alguma forma aqui um chavão, mas pegaria na questão da resiliência. Acho que isso é uma característica muito própria de, enquanto povo, enquanto empreendedores, ter essa característica, essa capacidade de resiliência de, numa situação de provavelmente insustentabilidade ou de falência da própria empresa, os fundadores da OutSystems outra forma de dar a volta, tiveram a capacidade de
de iterar o modelo de negócio, de alavancar de outra forma, de encontrar outras fontes de financiamento. Não sei exatamente, não conheço em detalhe as formas encontradas na altura para contornar essa situação complexa ao nível da gestão. Além disto, parece-me também que é justo fazer uma nota aqui relativamente à bolsa de talento ou à pool de talento que existe em Portugal hoje em dia. Penso que há um caminho muito meritório que foi feito nas últimas 2 décadas, particularmente, diria, no ensino superior. Portanto, e todo esse caminho, toda essa evolução que foi feita no ensino superior em Portugal é verdadeiramente notável e provavelmente é a verdadeira alavanca e o verdadeiro catalisador para uma transformação ao nível do ecossistema de inovação e, consequentemente, de empreendedorismo em Portugal. Portanto, provavelmente, quando hoje falamos em números de unicórnios per capita acima de qualquer expectativa e acima da média e estando no topo a nível europeu, temos que certamente cruzar com estes dados de ensino superior, investigação, ciência, desenvolvimento, que nos permitem perceber onde é que foi gerado este estímulo e depois transferido. Claro que depois também há aqui mérito no próprio ecossistema, nas unidades de transferência de tecnologia que foram criadas para apoiar, mas acredito que estes 2 fatores, portanto, um deles uma característica, se quisermos, mais do próprio povo, esta característica de resiliência, outra delas, esta evolução e este mérito, sem dúvida, viveu muito também de uma aposta e de políticas estruturantes ao nível do investimento no ensino superior. Não, e deixa-me complementar, Luís, a questão da mudança de mindset, de mentalidade. É possível, é Que é possível. possível, portanto, houve um conjunto de pioneiros, né, que demonstraram que era possível. Agora, não falando ao nível de unicórnios, mas há uma empresa muito conhecida em Coimbra, todos conhecem, a Critical Software, foi a nossa estrela inicial, né, que serviu de motivação, de role model para muitos outros empreendedores que surgiram não só da academia, mas na comunidade. Portanto, e isso é importantíssimo, é haver um conjunto de pioneiros, de demonstradores, de alguém que demonstra que fez o percurso e conseguiu, e que há pessoas que se sentam nas mesmas cadeiras na universidade e nos bancos e que dizem, pá, se eles conseguiram, eles estavam aqui há uns anos. Aliás, nós costumamos dizer isso, na minha equipa, na incubadora, nós temos essa ligação muito forte à academia, e na equipa que tenho, somos cerca de 25 pessoas, é uma equipa já com alguma dimensão, de pessoas da área de economia, gestão, marketing, contabilidade, que apoiamos as empresas, e várias destas pessoas damos aulas na universidade, aos cursos de informática, de eletrotecnia e tudo. E os exemplos que damos são os exemplos que estão a 2 quarteirões de distância, não é? É a Critical, é a Fidzai, é a Criostaminal, e isso é inspirador, porque não estou a dar o exemplo sempre da Google ou da Facebook, que estão lá muito longe, não é? Estou a dar exemplos que estão ao virar da esquina. Isso tem um poder de motivação e de que aquele proto-empreendedor que está ali, não é? Aquela pessoa que tem aquele potencial, sinta que não está assim tão longe, não é? Que é possível fazer. Depois, esta capacitação de todo o ecossistema, todo o salto que demos nas últimas 2, 3 décadas ao nível da qualificação dos nossos recursos humanos, claro que facilitam, não é? A abertura ao mundo, não é? O facto de termos cada vez mais jovens que fazem doutoramentos e pós-doutoramentos no exterior, o domínio da língua inglesa, tudo isso traz-nos cada vez mais autoconfiança para produzir e para endereçar desafios cada vez mais importantes. Fica por falar, faltam 8 minutos para terminarmos. Eu teria ficado com vocês aqui à conversa o resto da manhã. Fica por falar o Web Summit, fica por falar o financiamento e as fontes de financiamento, fica um montão de temas por falar. Mas tenho uma pergunta que vai rodar os 3 e dou-vos 2 minutos a cada um. Se tivessem que dar 3 conselhos a um amigo com uma ideia de uma startup, quais seriam? António, para ti. Começando por essa pergunta, e depois só queria fazer ali um comentário para complementar a última resposta. Produto diferenciador, abordagem ao mercado inovadora, capacidade de comunicação para envolver terceiros, quer financiadores, quer clientes, quer mercado, e talento. Portanto, acho que quero trabalhar nestas vertentes, ser absolutamente convincente nelas, rodear-se de pessoas que permitam estar bem nestas 3 vertentes, acho absolutamente crítico. Só para complementar o aspecto da resiliência, eu acho que há o reverso da medalha, o outro lado da resiliência, e isso cabe-nos a nós todos,
tentar evangelizar e fazer com que, de facto, o ecossistema evolua nesse sentido, que é o falhar ser bem visto e bem entendido pelos investidores e por quem financia estes empreendedores e estes inovadores. Portanto, o ter resiliência quer dizer que se falha e depois se recomeça e depois se corrige. Quem está a analisar business plans, propostas, projetos, deve olhar para isto com bons olhos. Isto já acontece no mundo anglo-saxónico, em outros países, onde quem falha é valorizado e não desvalorizado, não é carimbado. E, portanto, eu acho que também nos cabe, e o ambiente para criar unicórnios deve ser feito também construindo da parte de quem investe e de quem põe fundos à disposição destas iniciativas, destes empreendedores, no fundo valorizar essa experiência e essa resiliência também por valorizar o falhar e o reconstruir. Eu diria expor o mais possível a ideia ao mercado e o mais cedo possível. Testar e validar, sempre testar e não ter amarras relativamente àquela primeira versão da ideia ou do produto, e rodearem-se das pessoas certas, portanto, e as pessoas certas são a equipa, são os parceiros, são os mentores, são as aceleradoras, diria estes três, fundamentalmente. Eu diria, primeiro, tenha a certeza de que estás a responder a uma necessidade realmente relevante, portanto, quão grande é a dor que pretendes acalmar, portanto, é importante ter essa percepção. Portanto, temos que endereçar um problema que realmente exista e que possamos abordar de uma forma diferenciadora. O segundo conselho era procura, lá está, testar essa ideia o mais possível, validá-la. Pergunta-te a ti próprio se é isto que queres para a tua vida. Okay? Porque, enfim, vai ser duro, vai ser difícil. Não... A motivação é um fator crucial. Exatamente, e a motivação é um fator crucial. Portanto, é preciso que o empreendedor faça a sua análise introspectiva e perceber se realmente é aquilo que quer fazer. E isto muitas vezes não é, a resposta não vem só de si. Se o empreendedor já tiver esposa e filhos, enfim, é preciso que seja um desafio comum. E o último conselho é enviar uma pré-candidatura para o Instituto Pedro Nunes. Boa. Miguel. Agora é a minha vez de dizer, já facilitaram muito a resposta, portanto vou ser telegráfico sobre esse tema, que é, eu costumo dizer muito nesta senda da autorreflexão, que há 3 dimensões essenciais que alguém se deve perguntar, que é o querer, o saber e o poder. A questão do querer é essencial, e perguntar se é isso que quer e ter a noção, porque este é um mundo que tem muito brilho, e que nós procuramos promovê-lo com esse glamour todo. Aliás, hoje brinca-se, não é, que as novas rockstars são os empreendedores, nada contra, tem esse aspecto motivacional, mobilizador, mas como sempre nestes mundos, aconteceu o mesmo no cinema, na música, há um lado B, um bocadinho mais dark, e esse lado B é uma vida muito dura, com muita privação, e os bons empreendedores que eu conheço, todos sem exceção, têm vidas que se calhar 99% das pessoas, se as conhecessem, pensariam 2 vezes se as queriam para si. Não quero desmotivar ninguém a sê-lo, mas é obviamente uma jornada muito dura e muito longa, e portanto acho que nós temos que valorizar o querer, depois o saber e o poder. Já está, não vou pôr a resolver um problema para o qual manifestamente não tenho as competências. Eu poderia adorar fazer qualquer coisa com a inteligência artificial, mas eu não percebo nada. A inteligência artificial não serei eu a fazê-lo. E por último, a questão de facto dos recursos entendidos em sentido amplo, como todos falámos. Agora, só a questão em 10 segundos da falha, eu acho absolutamente essencial mudarmos de facto isso, porque inovação é só isto. Inovação é tentar fazer alguma coisa de novo. Ora, se estamos a tentar resolver um problema novo, a probabilidade de não encontrarmos a resposta à primeira é enorme. E, portanto, a falha está sempre presente em quem inova. Só quem está a replicar modelos já muito consolidados é que a tolerância ao erro é menor de todos nós. Agora, temos que todos, enquanto sociedade, enquanto comunidade, perceber que se a proposta for verdadeiramente inovadora, a probabilidade de não conseguir à primeira encontrar a resposta é elevadíssima e, portanto, temos mesmo que desvalorizar a questão do falhanço e valorizar a tentativa. Bem, e com este fim do Miguel e com a certeza de que as 4 pessoas, pelo menos as 4 pessoas presentes neste painel, não julgam por quem falha, mas sim pela valorização do conhecimento e da sua experiência,
termino esta hora de agradável conversa e espero que tenha criado valor para vocês que estão agora a começar e para todos os outros que nos tiveram connosco nesta última hora. Muito obrigado. Continuação de bom dia.